convidado desta semana do Na Real, na TV, é o professor Roberto Rodrigues, que foi ministro da Agricultura, é coordenador da GV Agro, é também o representante mundial da FAO, embaixador mundial da FAO para cooperativas. Roberto, obrigado pela sua presença. Imagina. Prazer em revê-lo. Prazer é meu estar aqui, Zé Márcio. Obrigado pelo convite. Hoje foi divulgado, essa semana foi divulgada a balança comercial, só da primeira semana de fevereiro. Deu saldo negativo como tem sido dado. E desta vez, um dos responsáveis pelo saldo negativo foi a queda nas exportações de produtos primários, principalmente envolvendo agricultura, soja e alguns outros, carne. E nós sabemos que nos últimos anos a agricultura foi talvez o maior sustentáculo da economia brasileira. Somar todos os anos, garantindo emprego, garantindo dinheiro, garantindo renda. O quadro mudou um pouco nos últimos tempos, inclusive lá externamente e também internamente, por causa da seca e algumas outras questões. A agricultura ainda tem fôlego para segurar a economia brasileira nesse 1915, que se assegura meio difícil de um modo geral, e 16 pelo menos, mais 2 anos? Tem. A agricultura tem. E os dados que você está dizendo são realmente muito precisos. Vou dar 3 ou 4 números para justificar essa posição. Em 2013, o saldo comercial do Brasil foi de 2 bilhões de dólares. Mas o do agronegócio foi de 83 bilhões de dólares. Portanto, se não fosse o agronegócio, teríamos um déficit de 81 bilhões de dólares. Em 2014, o ano passado, que acabou agora aí, nós tivemos um déficit de 1 bilhão e pouco de dólares. Mas o agronegócio teve um saldo de 80 bilhões de dólares. Portanto, a gente tem sistematicamente segurado o saldo comercial. Mas tem razão. O que aconteceu do ano passado para cá? A oferta mundial de grãos, soja e milho particularmente, mas também algodão, cresceu em relação à demanda. E o estoque mundial aumentou. Como consequência, os preços caíram. Então, de fato, há uma redução de valor das principais commodities, como também na área mineral, né? E isso joga um pouco para baixo o nosso saldo comercial. No entanto, vamos ter uma safra recorde esse ano, mais uma safra recorde. Não obstante a seca, que afetou muito a região sudeste do país, teremos uma safra recorde de grãos. Não teremos uma grande safra de cana-de-açúcar, porque a seca foi violenta e o sudeste é o grande produtor nacional de cana-de-açúcar, açúcar e álcool. Mas, mesmo assim, nós vamos aguentar o saldo comercial do país, este ano, mais uma vez. Porém, com uma vertente negativa. Embora a agricultura, a agropecuária brasileira, continue segurando a economia brasileira, inclusive na área de carnes, que é um setor que não perdeu valor, até ao contrário, como caiu o preço de grão, então ficou mais rentável a carne, e o mercado mundial continua muito aberto para a carne, então nós temos um cenário positivo nessa área, mas então a agricultura, a agropecuária, o agronegócio vão salvar o país. Mas, em algumas regiões, sobretudo no sudeste, os produtores perderão dinheiro. As margens serão mais estreitas. Então, o setor como um todo, positivo. Produtores, em algumas regiões do país, negativo. Agora, apesar de o senhor dizer que é mais em algumas regiões que outras, o senhor sabe bem melhor a informação, há indicações de que há uma perda de renda geral do setor a partir exatamente sem dúvida da diminuição do preço dos produtos agrícolas e o que não, sem a mesma queda correspondente, por exemplo, dos insumos. É exatamente ao contrário. O custo subiu, os preços caíram. E a logística continua do mesmo jeito. E a logística hoje é um fator dominante na margem final do produtor rural. E a seca teve uma influência negativa também na logística, porque os rios da bacia Tietê-Paraná, por exemplo, estão muito mais baixos. Então o transporte fluvial, que é muito mais barato que o transporte por caminhões, vai ficar prejudicado. Ou seja, vou precisar de mais caminhões, ou seja, o frete vai aumentar também. Então, os custos subiram, os preços caíram e as margens são menores, indiscutivelmente. Tá, e aí o senhor pinta que ainda há um quadro positivo. Por causa do câmbio. O câmbio compensa em parte esse processo. Agora, quanto tempo esse setor aguenta desse jeito ou ele vai precisar de um amparo do governo, inclusive em questão de crédito, para não haver algum problema mais sério lá na frente
de até redução de produção, de área plantada. Pois é, mas você agora colocou o dedo na ferida do setor. Até quando? Né? É duro dar uma resposta, é meio que adivinhação, mas vou dar uma resposta em duas vertentes. De um lado, o que o mundo precisa hoje? A OCDE e a FAO fizeram um estudo recente mostrando que até 2020 a oferta mundial de alimentos tem que crescer 20%. Até 2020, é depois da manhã. Né? 20% no mundo. Mas a União Europeia vai crescer 4%. Estados Unidos e Canadá, 12%, 13%. A Oceania, 15%, 16%. China, Índia, Rússia, Ucrânia, em torno de 25%, 26%. E o Brasil, na visão da OCDE, 40%. Então, é uma coisa notável. É a primeira vez que vem de fora para dentro uma demanda dessa natureza sobre o Brasil. Brasil, olha, por favor, cresça 40% para que o mundo cresça 20% e, portanto, não falte comida e, portanto, haja paz. Então, há uma demanda para crescermos 40%. Isso sustentaria, digamos, em tese, um crescimento da agricultura brasileira. Então, agora vem o outro lado, a outra vertente. Nós temos, porque a OCDE fala que podemos crescer 40%? Nós temos terra disponível, temos gente competente e temos a melhor tecnologia tropical do mundo, inclusive com sustentabilidade positiva. Esses três fatores dão uma condição de avançar. Tecnologia, então, esse para mim é uma coisa notável, que o mundo se prostra frente ao Brasil no que nós fizemos de análise de avanço tecnológico. Vou dar 3 ou 4 números. Primeiro número. Nos últimos 20 anos, o plantio, a área plantada com grãos no Brasil cresceu 50%. A área plantada. E a produção cresceu 240%. Quase 5 vezes mais. Significa o quê? Produtividade por hectare. Com isso, foi possível preservar 65 milhões de hectares. Que não precisamos abrir de floresta ou de cerrado, porque aumentamos a produção por hectare já cultivado. Isso mostra que temos a melhor tecnologia sustentável do mundo inteiro. Ninguém fez uma revolução como nós fizemos. Outro número. Em carnes, a explosão foi ainda maior. Frangos. A produção de frangos nos últimos 20 anos aumentou 430%. É fantástico. Tanto que o Brasil é hoje, de longe, o maior exportador mundial de frango, crescendo em suíno, crescendo em pecuária de corte, crescendo em leite, crescendo em proteínas de maneira geral. Então, há razões para crer que nós podemos aguentar muito mais tempo esse processo de crescimento. Todavia, há uma série de gargalos que perturbam isso. Que gargalos? Primeiro, recorrente, logística, infraestrutura. Esse é um tema recorrente. O Brasil tinha uma agricultura costeira até os anos 70, 80, e aí fomos para o Centro-Oeste com a visão, inclusive, do regime militar, de ocupar o território nacional com a agricultura. Então, nós avançamos para o Centro-Oeste sem logística. Isso hoje é um gargalo brutal. Nós, dentro das fazendas brasileiras, competimos com qualquer país do mundo. Quando o produto sai da fazenda, vai perdendo competitividade pela logística. Então, esse é um tema central que tem que ser tratado. O governo está se mexendo com isso. A imprensa, na semana mesmo, mostra que as concessões devem ter um novo tratamento com um payback mais rápido, as empresas ganharem dinheiro para investir em logística. Um segundo tema é uma política de renda. O mundo inteiro tem um seguro rural que funciona da maneira espetacular. Né? Cai o mercado, o produtor recebe um cheque pelo correio. Então o seguro é espetacular no mundo inteiro. Dá uma geada, tem uma vantagem que a renda não desaparece. Aqui, a lei do seguro rural foi feita no meu tempo. O seguro rural eu fiz em 2003, mas hoje não chega a 12% a área agricultada coberta por seguro no Brasil. E é um seguro apenas contra problemas climáticos, não tem um seguro contra riscos de mercado. Então, isso é um tema fundamental. E nós, lá na Getúlio Vargas, estamos montando um grande projeto, inclusive a pedido do próprio governo, na área de seguro rural, crédito rural, preço de garantia e mecanismo de comercialização, para fazer uma política de renda adequada. Terceiro tema, então, logística, política de renda, um terceiro gargalo fundamental. Política comercial. Né, Márcio? Hoje, 40% do comércio mundial de alimentos se dão no âmbito de acordos bilaterais entre países ou grupos de países. O que é um acordo bilateral? 2 países ou grupos de países se juntam para aumentar o comércio entre eles, reduzindo tarifas, reduzindo cotas ou aumentando cotas. Para quê? Para gerar emprego e riqueza dentro do país. Nós não temos nenhum acordo bilateral, nenhum. Mais do que isso,
Hoje, um terço do nosso mercado está na União Europeia e Estados Unidos, que estão negociando um acordo entre eles, bilateral. Ou seja, nós só não temos acordo bilateral como aqueles países que são grandes mercados nossos tendem a reduzir o mercado para nós, porque estão se juntando. Então temos que ter uma política comercial muito mais agressiva com acordos bilaterais, inclusive mitigando esse efeito que reduz a nossa capacidade de avançar, que é o Mercosul, né? Tudo tem que ser feito no Mercosul vis-à-vis o resto. O próprio acordo com a União Europeia está demorando porque nós queremos, mas outros países do Mercosul não querem do mesmo jeito. Então tem que remover esses gargalos para que a gente possa continuar respondendo pela economia brasileira. Mas aí nós temos, aí você tocou duas questões. Primeiro, o Brasil reclama muito de que quando vai para o acordo agrícola, tentar o acordo agrícola, esse é o primeiro ponto, encontra muitas resistências dos Estados Unidos em algumas áreas, da União Europeia. Esse é um aspecto que o Brasil queixa. Então, que isso também dificulta qualquer acordo. E a outra questão é o seguinte, o Brasil apostou muito na OMC e na Organização Mundial do Comércio. E os acordos da Organização Mundial do Comércio, o acordo global, quando chega na área, né, da agricultura, também são muito bloqueados, principalmente para a União Europeia. Que saída nós podemos ter? Não, a verdade, você trocou também dois temas que são praticamente a mesma coisa. Na OMC, como é um objetivo é reduzir os impedimentos para o comércio mundial agrícola, a rodada de Doha é para isso especificamente, não avançamos porque os países desenvolvidos mantêm o protecionismo. Né? No acordo bilateral, o problema é menor, sabe, Leomar? Porque aí você tem que buscar os países que têm interesse em comprar no Brasil. E esses países removeriam, eventualmente, essas discrepâncias de caráter protecionista. Na OMC realmente é muito difícil. Nós não podemos sair da OMC, temos que continuar lutando. E eu acho que há uma novidade importante, a posição do presidente Obama, hoje nos Estados Unidos, com essa flexibilização em relação a Cuba, abre um espaço para uma posição protagônica dos Estados Unidos no comércio mundial. Então, acho que tem um espaço para mexer no protecionismo. Ele quer deixar uma herança, né? Uma história de apoio a países em emergentes. Então, eu acho que tem um espaço por aí. Não é o mesmo espaço na União Europeia, por enquanto, mas uma ação americana mais consistente, no momento que os Estados Unidos é quase que o único país que está crescendo economicamente no mundo depois da crise de 2008, né? Sem falar na redução de China, etc. Então, nós podemos esperar uma ação menos protecionista dos Estados Unidos daqui para frente. Agora, acordos bilaterais independem da OMC. Na verdade, estão acontecendo à margem da OMC, o que está, inclusive, enfraquecendo a OMC. Então, temos que continuar na OMC, porque lá, eu digo, lá é a grande catedral onde as coisas têm que ser negociadas. Mas temos que ir nas capelas laterais, são as coisas bilaterais. A aposta do Brasil foi toda na OMC, por isso, inclusive, que ele não fez acordos bilaterais. Exatamente. Agora, outra coisa, o Brasil andou aposta um pouco no mercado africano. É um risco, não é um risco, mas é coisa para longo prazo, né? Olha, mas é uma coisa que nós temos que ir conquistando, né? Até porque, se você olhar o que aconteceu no mercado mundial nos últimos 10 anos, as exportações brasileiras de agronegócio triplicaram nos últimos 10 anos. E é preciso considerar que nesses 10 últimos anos, metade foram sob a égide da crise de 2008. Então nós aumentamos a exportação 3 vezes a exportação agrícola, enquanto o comércio mundial refluiu. Então é um dado da nossa efetiva competitividade, que é uma coisa real. Agora, se você olhar onde cresceu na Ásia, cresceu no Oriente Médio, cresceu na África, cresceu mais nessas regiões do que na União Europeia e nos Estados Unidos. Por quê? Porque os países emergentes do mundo hoje são os países em que as populações crescem mais e a renda per capita cresce mais. A renda per capita dos emergentes tem crescido o dobro do que cresce a renda per capita dos países ricos. Não que seja maior, mas cresce o dobro. Então a demanda por produtos básicos, alimento, roupa, que é o que vem da agricultura, está crescendo. Então é preciso olhar também esses países emergentes como mercados potenciais vigorosos. Agora, uma coisa que dificulta os acordos agrícolas no estado, fora, né, principalmente com os Estados Unidos e a União Europeia, eu ouvi queixas, inclusive, do Itamaraty e tal, é a questão ambiental. Colocação sem dúvida disto como uma
uma exigência quase. São as E o Brasil barreiras não tarifárias. Não tarifárias. E o ambiente é um deles. Isso está sendo rompido, porque querem, inclusive, às vezes, incluir a questão ambiental nesse acordo bilaterais de alimentos. Né? É verdade, é verdade. A questão social, a questão ambiental, são temas que estão ganhando dimensão maior nesses ajustes comerciais, dado o fato de que a nossa competitividade produtiva é real. Né? Então, quem é concorrente quer encontrar outros mecanismos para tirar a nossa capacidade competitiva. Na questão do meio ambiente, nós estamos dando saltos espetaculares. E talvez o salto mais interessante tenha sido o Código Florestal. O Código Florestal, que foi feito há 2 anos atrás, depois de anos de discussão, não é uma maravilha. Né? E tem uma característica interessante. Ninguém gostou. Nem os ambientalistas gostaram e nem os agricultores gostaram. Então eu gostei. Porque se só um lado gostasse, ele é desequilibrado. Como ninguém gostou, ele é equilibradamente inadequado. Por que ele é inadequado? Basicamente porque a numerologia do Código Florestal é uma numerologia casuística, sem uma base científica. Né? Por que, por exemplo, a reserva legal na Amazônia tem que ser 80%, no Sudeste 20%? Por que não 15% ou 25%? Por que não 90% lá ou 55%? Os números são casuísticos. Por que X metros de largura no rio para ser preservado e não Y metros? Não tem uma base científica. Mas foi o que foi possível fazer, então ainda é uma coisa boa. É uma coisa boa por 2 razões, do ponto de vista da sustentabilidade. A primeira coisa é que a lei obriga o cadastro ambiental rural, que é um documento declaratório que cada produtor tem que fazer sobre o que ele tem de reserva legal, de preservação permanente e de área explorada. Porque aquilo é a base, inclusive, do crédito rural no futuro. Quem não tiver a sua fazenda adequada à nova lei, que é o Código Florestal, perde o direito ao crédito rural. Então é um avanço positivo que dá uma condição de todo mundo ficar legalizado quando antes não havia essa hipótese. Então é uma vantagem do ponto de vista de competitividade lá fora. Então, bom, todo produtor rural brasileiro hoje está adequado à lei. E o segundo, que é o mais importante, nós vivíamos, antes do Código Florestal e até agora, com uma visão negativa da questão ambiental. Cortou uma árvore. Meio, né? Mas também no próprio meio. No próprio meio. Cortou uma árvore, fez uma coisa errada, multa e cadeia e tal coisa. O que é uma coisa importante. Mas agora tem o tal do PSA, Pagamento por Serviços Ambientais, que ainda está sendo negociado no Congresso Nacional, não está pronto ainda. O pagamento por serviços ambientais é uma coisa positiva. Não vai ter só castigo para quem fizer errado, mas o prêmio para quem fizer certo. Quem recompôs a floresta, quem plantou mais do que precisava, vai ter um prêmio de serviços ambientais monetizável. Então, o Código Florestal cria legalidade e uma condição externa muito positiva do ponto de vista da sustentabilidade. Além disso, alguns programas de governo estão funcionando muito bem. Existe hoje um programa que nós criamos no Ministério da Agricultura chamado ABC, Agricultura de Baixo Carbono. São 6 programas, muito interessantes. E um deles é um verdadeiro ovo de Colombo, chama Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. É um ovo de Colombo mesmo. Que integração lavoura-pecuária? Em algumas regiões do país, digamos, o Paraná para baixo e uma parte do centro-oeste, você pode fazer 2 culturas por ano. Faz a soja no verão, e o milho ou o sorgo no inverno, ou o trigo na região sul do país. Mas uma outra região, no centro-oeste para o norte, não dá porque não chove no inverno. Então você pode fazer uma cultura só por ano. Então ali você fica limitado. O que é a integração lavoura-pecuária? É o seguinte, você planta soja na Bahia, do Maranhão, no Tocantins, do Mato Grosso, do Piauí, no verão. E quando está colhendo, está pronto para colher a soja, semeia capim, joga semente de pasto. Porque quando você colhe a soja, ou o milho, ou o algodão, o cereal que você esteja colhendo, já tem um pasto pronto, verdinho e adubado, numa região do país em que normalmente nem chove, então o pasto está secando. Então você coloca o gado naquela área que era agricultura. Então a integração lavoura-pecuária. Então vai fazer 2 agriculturas por ano, faz uma agricultura e uma pecuária na mesma área. Isso reduz a demanda por desmatamento,
né? E aumenta a produtividade e a renda do produtor rural. E agora estão incluindo também a floresta. Hoje existe uma área que você faz a agricultura, planta aqui 3 ruas de eucalipto, ou 2 ou 5, a agricultura, e quando chega no inverno faz pasto aqui. Então tem pasto, agricultura e floresta. Isso é um negócio tão espetacular que provavelmente a agricultura brasileira, se isso for ocupado em todo o país, responderá pela demanda do IPCC, que é a Organização Mundial que cuida do clima, com relação às emissões de carbono. Então nós vamos dar uma resposta positiva só com a agricultura. Ministro, 2 temas também que estão ligados à área. Primeiro, é que se criou, ou existe, ou se incentiva um antagonismo entre a agricultura familiar e a agricultura empresarial. Isso, às vezes, é uma bobagem. Mas como resolver isso, acabar com isso? Olha, essa é uma questão complexa, porque tem um caráter político, ideológico por trás disso. Eu vou dar uma resposta bem consistente. No mundo inteiro, Zé Márcio, o Ministério da Agricultura chama Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca. Tudo agricultura. Aqui nós temos 2 Ministérios da Agricultura, o MAPA e o MDA, um de Floresta, que é o meio ambiente, e um de Pesca. São 4 ministérios, são 4 ministros disputando o mesmo orçamento, com 4 secretários, com 4 instituições, enfim, dispersão de recursos de gente. Como fazer isso? Juntar tudo. Agora, é uma decisão política dura, não é? Porque nós temos, na verdade, temos 39 ministérios, podia ter 15 ministérios, resolvia tudo, mas são política pesada, né? Mas você tem toda a razão, é o fim do mundo isso, porque na verdade o que falta... Elas são complementares. Né? Exatamente, são complementares. A palavra é essa, são complementares. E o que precisa é entender o que é agronegócio. Não, o que é agronegócio? Tu não fala, mas ninguém sabe o que é agronegócio. Agronegócio é a soma das cadeias produtivas cuja coluna dorsal seja a produção agropecuária. O que é uma cadeia produtiva? A cadeia produtiva é a soma dos agentes e ações que começam aqui. Num pesquisador científico, passa pelos insumos, adubo, máquina, defensivo, semente, equipamentos agrícolas em geral, vem para a produção propriamente dita, o plantio, a colheita, a armazenagem, a industrialização, a embalagem e a distribuição. Então a cadeia produtiva começa na Embrapa ou no agronômico de Campinas e termina no supermercado. Isso é uma cadeia produtiva. Essa calça jeans que eu estou usando, por exemplo, é fruto da cadeia produtiva. Sem algodão não tinha calça jeans. Né? Então, sem semente de algodão, sem adubo, sem trator, não tinha calça jeans. Então, os empregos gerados na fábrica de fertilizante, na fábrica de insumos agrícolas, na fábrica de máquina agrícola, dependem de quem planta algodão. E a costureira que faz a minha calça jeans depende de quem planta algodão. Isso é uma cadeia produtiva. Não é? Sapato de couro. Sapato de couro é o subproduto churrasco. Você come uma picanha e depois faz o sapato, o cinto, a carteira, né? E é sola de borracha? Borracha não nasce na borracharia, nasce em uma seringueira. Papel que você está escrevendo é árvore. Sem árvore não tem papel. Então, isso tudo é agronegócio. Sendo assim, pequeno produtor, médio produtor, grande produtor, feira, supermercado, é tudo agronegócio. Não existe pequeno advogado ou grande advogado, pequeno dentista, grande dentista. Todo mundo é dentista, advogado, todo mundo é produtor rural. Então você tem toda a razão para unificar isso que é absolutamente complementar só com um único ministério. Mas isso é uma decisão política que dificilmente algum presidente da República tomará. Ministra, a questão fundiária no Brasil está resolvida, está pacificada? Do ponto de vista da reforma agrária, não. Entendida como instrumento de política agrícola. Entendida como instrumento de política social é uma questão, não tem a ver com a economia, tá certo? O que aconteceu no Brasil durante um longo período foi um descaso com a agricultura, pelos governos que sucederam nos últimos 30 anos. E como consequência, houve muita exclusão social no campo. Muita gente foi embora porque quebrou plano Collor, plano Real, quebrou muita gente com aqueles descasamentos de índices brutais que não tiveram naquele tempo. Ora, esse pessoal foi excluído e a gente vocacionado para a agricultura. Foi excluído porque foi colhido no contrapé do seu programa de gestão. Então, uma reforma agrária que recompõe esse tecido social que foi esgarçado é bem-vinda. Eu acho que ela é bem-vinda. Mas, desde que ela tenha uma visão capitalista, uma visão
de avanço. Então, eu tenho empregado há muitos anos uma reforma agrária que seja feita da seguinte forma: o INCRA, o órgão encarregado da reforma agrária, desapropria uma determinada área e conversa com o cooperativismo, com as instituições cooperativas, e determinam ambos que aquela região é boa, por exemplo, para algodão, por hipótese. Aqui é a vocação regional para algodão. Olha, qual é a melhor cooperativa mais próxima que já lida com algodão? Cooperativa X. Ela monta uma extensão de base aqui e os assentados são escolhidos juntos, entre o INCRA ou qualquer órgão federal e a cooperativa. E assentam ali pessoas vocacionadas, que já entram num trem em movimento. Porque a cooperativa vai fazer a assistência técnica, vai vender os insumos adequados, vai vender a produção junto com os demais cooperados de outras regiões, e todo mundo ganha. Ganha o cooperado, o produtor assentado novo, porque ele já tem todo o equipamento necessário para tocar a vida. Ganha a cooperativa, porque aumenta o poder de barganha no mercado. Ganha a sociedade, porque não vai pagar por uma coisa inútil. E ganha o governo, porque não gasta dinheiro. Ele empresta e recebe de volta. Então, um projeto capitalista de reforma agrária é ainda necessário. Mas não ideológico ou social, porque isso aí é mais uma visão política que quer mudar o regime. É outra conversa. Ministro, antes de encerrar, um aspecto mais pontual, mas que está preocupando muito, que é uma das áreas mais bem-sucedidas nos últimos anos da economia, da agricultura brasileira, uma inovação brasileira, digamos assim, e que o setor hoje essa área vive uma dificuldade visível, que é o setor açúcar e álcool, chamado sucroalcooleiro, a partir do etanol e do açúcar. A situação é dramática. É dramática. É dramática. Hoje tem uma saída rápida ou vai se passar? Porque tem 60 empresas, mais ou menos, já aí tem recuperação. Fechadas. Fechadas. Tem 30 recuperação judicial, algumas vão ter esse ano a mais, vão fechar mais algumas. O setor foi abandonado pelo governo. Nós tivemos uma fase curiosa, porque o governo Lula deu para o etanol uma dimensão mundial importantíssima. E o governo Dilma fechou isso aí. Mas é preciso reconhecer que nos últimos meses houve uma retomada de conversação. E eu gostaria de atribuir ao ministro Aloysio Mercadante o mérito por essa retomada. Nós conseguimos, conversando com ele, e agora com o Joaquim Levy, muito firme do nosso lado também, a retomada da CID. A CID é uma taxa sobre a gasolina que compensa as externalidades do etanol que não são mensuráveis monetariamente. Saúde pública, meio ambiente, empregos gerados, isso tudo a sociedade paga um pouco mais pela gasolina para ter o benefício coletivo do etanol. Então, conseguimos o retorno da CID, ainda parcial, mas já conseguimos. Estamos conseguindo um aumento da mistura do etanol na gasolina, que vai aumentar um pouco o consumo, e mais algumas pequenas conquistas obtidas. Tudo isso é interessante porque oxigena o setor, mas não resolve. Você tem toda a razão. A crise é muito maior do que essas questões todas. Então, agora o governo está aberto, eu acho que está importante, Joaquim Levy, Cátia Abreu na agricultura, Armando Monteiro, indústria e comércio, o Mercadante. Tem hoje um grupo dentro do governo que entende a necessidade de avançar muito mais substantivamente. Como? Primeiro, temos que definir a matriz energética brasileira. O que é que o país quer? Não é o setor A, B ou C. O que é que o país quer com matriz energética? Segundo, qual é o espaço da agroenergia, energia renovável, nesta matriz energética? E terceiro, que instrumento teremos que desenvolver para que esse espaço seja alcançado? E aí há uma série de políticas que estamos estudando e acredito que o governo hoje tem uma visão da necessidade de melhorar isso. Um dado crítico, nós estamos na iminência de um apagão energético. Ora, a palha de cana e o bagaço de cana só do estado de São Paulo, se adequadamente queimados em caldeiras preparadas para isso, gera energia elétrica equivalente a uma Belo Monte. Não tem problema ambiental, não tem índio, não tem ninguém para chatear o processo. É só tomar uma decisão política de financiar caldeiras novas, financiar máquinas que recolham a palha e levam para a usina e trazer a transmissão para dentro da usina. Ministro, criou-se um antagonismo, eu diria que o inferno astral do etanol começou nesse período, criou-se um antagonismo muito sério entre o etanol e o pré-sal.
Né? Quer dizer, o etanol começou a deixar de ser estrela a partir do momento que o Brasil virou, o pré-sal virou estrela no Brasil. Não foi só essa a razão, mas essa, digamos, eu costumo dizer que o etanol, não é o pós-açúcar. Né? Era só açúcar, depois o álcool também, então o etanol é o pós-açúcar. Então eu digo, o pós-açúcar é muito mais barato do que o pré-sal. E agora com a crise do petróleo, com os preços lá embaixo, o pré-sal ficou mais complicado. Então eu acho que, até por essa razão, uma retomada do etanol e da agroenergia como um todo, é biodiesel, bioeletricidade, a biorefinaria que vem com produtos a partir do álcool como matéria-prima, é um universo, Márcio, gigantesco que o Brasil tem que abraçar até para mudar a geopolítica mundial. Então nós temos um cenário muito positivo. E o governo finalmente entendeu isso, felizmente. Tá certo, ministro Roberto Rodrigues, muito obrigado. Eu que agradeço. O Na Real na TV chega ao fim, voltamos na próxima semana.